Rapaz, uma pessoa me perguntou, me fez uma pergunta interessante e disse assim, Miró, é, se tu pudesse explicar o evangelho, mas da forma espiritual, o que foi que aconteceu no plano espiritual, o que foi que aconteceu? Porque a gente tem uma revelação é, de Cristo indo ao mundo dos mortos, a mansão dos mortos, né? E aí a gente tem essa fresta de luz para olhar lá, né? Aí essa pessoa me fez essa pergunta, eu disse, rapaz, é interessante. E aí a gente conversou e tal, tudinho, aí eu disse, ó, conversando comigo mesmo, eu pensei, ó, eu acho que eu vou fazer uns vídeos, né, uma sequência de vídeos, porque 10 minutos aqui não dá, né? Mas eu vou fazer uma sequência de uns vídeos para explicar, eu até pedi para a inteligência artificial, eu coloquei um texto lá, né? E pedi para ele fazer umas figurinhas aqui para mim, até para me ajudar aqui, né? Na explicação aqui, que não precisa explicar tanto. É uma lógica que você pode pegar todos os escritos, inclusive do mundo inteiro, que existe, né? Inclusive, eu até coloquei aqui eu pedi para a inteligência artificial colocar para mim uma. Aqui, ó. Manifestação demoníacas antigas. Eu pedi para ela fazer uma listagem para mim, que eu já conheço e eu sei como é que funciona. Na Índia, Sumérios, no Egito, na Índia, né? Na China pré-imperial. E tem um bocado de coisa aí. Então, o que é que vai acontecer? Vai dizer, ó, entravam no corpo, influenciavam pensamentos, produziam loucura, precisavam ser expulsos com mantras, isso na Índia, né? E em tantos outros lugares é o mesmo padrão, são mesmo manifestação. Mas então, pedi para fazer essas figurinhas aqui, e eu acho que não vai ficar somente em 10 minutos isso aqui, né? Logicamente, né? Isso aqui é um entendimento bem amplo e a gente precisa para entender os detalhes. Mas, como eu disse, é uma lógica. Se você pegar a lógica, você vai. é, Automaticamente, você sozinho, você vai conseguir responder todas as perguntas que virá sobre você mesmo, de fora, assim, nas perguntas, e você mesmo vai responder, porque você vai saber uma lógica daquilo que já aconteceu, entendeu? Então, vamos lá. Um dos primeiros pontos que, como eu disse, esse aqui vai ser o primeiro vídeo, né? Então, um dos primeiros pontos que a gente precisa entender, lá no Jardim do Éden, eu já pensei agora, eu poder fazer um vídeo explicando já do começo do Jardim do Éden, né? Mas vai começar por aqui. Então, ali, Adão, ele não morria, ele não ia para o mundo dos mortos, porque não existia. Quando ele desobedece à ordem de Deus, ele agora passa a ir para o mundo dos mortos. Essa morte não é deixar de existir, entendeu? É entrar em um estado de espírito. Por quê? Porque o homem é formado por três coisas. Ele perdeu uma, então ele vai ficar espírito e alma, né? E aí ele fica preso. Quando se diz que vai para Deus, quando o homem fazia o que era o correto, né? Mas enfim, então isso era a ordem de Deus. Isso cancelou. Então o que acontecia? O homem, a carne volta ao pouco que era, e o espírito e a alma, como agora está separado de Deus, elas ficam aonde? Aí, segundo os escritos, não é um entendimento meu, pelo amor de Deus, hein? Eu estou compartilhando aqui com vocês o que eu já li, o que eu já estudei. Então é uma ideia, um entendimento para vocês captar a parada. Então o que vai entender é que após Adão, o homem ele não deixa de existir. É criado agora porque não existe mais o contato com Deus, né? Para viver eternamente. Se lembra que no Jardim do Éden tem lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida eterna. Até quando Deus expulsa o homem, ele diz, o homem agora tem o conhecimento do bem e do mal e para que ele não coma do fruto para viver eternamente, né, a gente vai expulsar ele daqui. Ou seja, ele não vai mais porque Adão futuramente ia ter o conhecimento do bem e do mal depois de ter recebido o conhecimento divino e para não cair na morte, depois quando ele iria sair do corpo para viver eternamente, continuar vivendo eternamente, porque aqui esse plano é temporal, né? Então para ele não cair no mundo dos mortos, ele comia do fruto da vida eterna e seguia. Só que isso aí acabou, cancelou. E aí agora quando o homem morria depois de Adão, o que acontecia com ele? O espírito, ele se unia ao espírito
porque o pó acabava, ou a carne acabava, ele se unia ao espírito e ficava vagando na terra. Isso é o que o entendimento diz, né? Todas as culturas e religiões vão dizer isso. Então o espírito do cara ficava vagando. Os caras que praticavam o bem ficavam no mesmo estado, todo mundo ia para o mesmo estado de morte. Tanto os que praticavam bem como os que praticaram o que era mal. Só que tem um detalhe: os que praticaram o mal viravam espíritos atormentadores. Eles, tipo, um cara que fez o bem, ele descansava, certo? E o cara que fazia o mal, ele ficava agitado, tipo, era um espírito atormentador. Ele ficava agitado, ele ficava perdido, andando pela terra, e aí atormentava as pessoas, entrava nas pessoas, entendeu? Então, o que vai acontecer? Nesse período, isso já é um normal da humanidade, né? Por toda a Terra. E aí vai acontecer um período específico que os anjos que eram para servir os seres humanos, eles vão abandonar a sua posição e por isso eles vão ser expulsos. Tem que entender isso. Eles não houve uma guerra lá no céu e eles foram expulsos. Não foi isso que aconteceu. Isso é uma ilusão que inventaram. A verdade que aconteceu é que os anjos abandonaram a sua posição, eles desceram, né? E começaram a ensinar os seres humanos. Eles se relacionaram com as mulheres, não sexualmente, pessoal. Pelo amor de Deus. Se relacionar é tipo a mulher casada. Ele foi lá e induziu um anjo, induziu uma mulher a cometer prostituição, a se separar do cara, ou cometer adultério e tal, e ficar grávida. E aquele filho não podia ficar com ela, não é porque, né? Então ela escondeu, porque o cara estava na guerra, passou 2 anos na guerra. Ela ficou grávida e teve um filho. Aquele filho ali, ó, é filho de um anjo caído, entendeu? Então é o fruto da maldade. Então aquele filho ali, quando morreu, segundo aí o que diz os escritos, aquele ali é chamado de Néfilins, é o povo dos Néfilins, é um povo filho dos anjos caídos. Então, quando Deus manda um dilúvio, esses anjos caídos, eles vão ser aprisionados no Tártaro. É um lugar que é abaixo do mundo dos mortos. Lá não fica gente morta, lá fica gente viva, entendeu? É um lugar de tormento de gente viva. Lá não tem nada, é escuridão total. É o fim de tudo, certo? Então lá foi aprisionado os anjos. Os filhos dos anjos, que eram aqueles filhos das pessoas que fizeram o mal aqui na Terra, eles morreram no dilúvio. Os que estavam vivos, né? E os que morreram viraram espíritos. Pronto. Eles viraram, os que morreram no dilúvio viraram espíritos atormentadores, demônios, que vai chamar de demônios. E aí já existia as pessoas que, certo? Que viravam espíritos, né, atormentadores, e as pessoas que faziam bem adormeciam, né? Da lógica, né? E aí já tem agora os espíritos, agora os demônios, né? Os espíritos além de coisa ruim, digamos assim, né? É tipo um espírito avançado na maldade. E aí, pronto. Aí o que vai acontecer? Todo mundo era junto ali. Quando vai vir a lei agora? Deus vai imputar a lei agora, por meio de Moisés, e todo mundo ali do povo escolhido, todo mundo, quando a lei vem, aí todo mundo aqui que morria, ia por todo mundo para o lugar junto, a mansão dos mortos, agora vai existir um inferno. Dentro do mundo dos mortos vai existir uma cadeia lá dentro, onde vai ser aprisionado as pessoas. Quem? Só que veja só, esse lugar de prisão, a gente fala assim, só que essa prisão, você não pode imaginar que eu estou aqui no mundo dos mortos, aí tem um lugar lá que eu vou entrar dentro do inferno. Não. O mundo dos mortos virou o inferno. Tudo começou a pegar fogo. Então, você que já morreu, que estava lá no mundo dos mortos, você agora está no inferno agora. A partir da lei, o mundo dos mortos vira o inferno. E as pessoas que morrem praticando, obedecendo a lei, praticando o bem, elas ficam agora onde? No paraíso, que vai ser feito aqui em Abraão. Ó. Cadê? Cadê? Em Abraão, cadê? Será que não tem aqui? Cadê que colocou aqui a inteligência artificial? Tá vendo? Foi por isso que eu disse. Anjos rebeldes nos tempos de Jared, tá vendo? Tá vendo? Enfim, acho que vai ficar pro segundo vídeo. Mas enfim, a partir de Abraão é criado um paraíso. As pessoas dormiam, mas em Abraão agora é criado um local de descanso das pessoas que fazem o bem.
E o inferno é criado na lei, entendeu? Pronto, e Jesus vai acabar tudo isso. No segundo vídeo aí a gente explica, beleza? Então, esse é o segundo vídeo de uma coletânea que eu vou fazer para dar uma explicaçãozinha do que aconteceu dentro do entendimento do campo espiritual, né? Assim, vamos dizer assim, o que aconteceu no campo do espírito, no campo, um reino que não se vê, é, até agora. Então, no primeiro vídeo, eu quis trazer esse entendimento dos espíritos, né? Que aconteceu, que vai no tempo de Jared, 1000 anos depois, praticamente depois de Adão, vai acontecer na época de Jared, a descida dos anjos, né? Essa descida dos anjos, aí eles descem, aí é nessa hora que vai se registrar que os seres humanos começaram a ter visões, ver esses anjos descendo do céu, ensinando os homens feitiço, magia. É esse ponto que eu quero trazer aqui. Então, os espíritos dos homens que morriam fazendo bem ou mal, ninguém tinha contato. Morriam, eles ficavam vagando. Os espíritos lá ficavam tentando manter contato e não conseguiam. Eles ficam sofrendo. Aí, quando esses anjos vêm, eles ensinam magia e como entrar em contato com esses seres que já morreram. Entendeu? Então, vai existir agora um ensino desses anjos. Então, o que vai provocar a expulsão desses anjos de onde eles estão, que é superior para o mundo inferior, que é abaixo do mundo dos mortos, porque eles não vão morrer, eles vão ser aprisionados. Então, é o mundo abaixo dos mortos. Aí Pedro vai usar lá no texto lá, ele vai usar uma palavra que é usada também pelos gregos, porque os gregos acreditavam que existia o inferno, um mundo dos mortos, né? O inferno é outra coisa, mas enfim, o inferno é, como eu expliquei lá no outro vídeo, é dentro do mundo dos mortos. É um estado que agora é como se fosse um mundo dos mortos começou a pegar fogo, enfim. Então, os gregos lá entendiam que tinha esse mundo dos mortos e tinha abaixo onde ficava os titãs, se eu não me engano. Esqueci agora. Eles tinham um entendimento lá de que tinha esses monstros ferozes celestiais que eram rebeldes e que foram aprisionados nesse lugar, que era chamado de Tártaro. Pedro vai usar essa mesma palavra que é exatamente que encaixa dentro da cultura judaica de que os anjos que se rebelaram, eles no dilúvio, eles foram presos dentro no lugar escuro que se chama, eu esqueci agora, puxa, esqueci agora o nomezinho que se chama, mas é um mundo, uma prisão dos seres celestiais. Pronto, é assim, pronto. O Tártaro, vou usar o que Pedro falou, que dá para entender nas duas culturas, nos dois idiomas. Então, os anjos que se rebelaram vão ser aprisionados num Tártaro e ficar lá presos até o dia do juízo, que vai acontecer em média lá quando Jesus volta lá no ano 70, certo? Então, esse Jesus, né? No tempo de Jesus, quando ele volta lá, quando ele morre e vai nesse mundo dos mortos, ele não vai no Tártaro, entendeu? Ele vai no mundo dos mortos. E os anjos de lá é outra coisa que acontece, que aí depois eu posso gravar um vídeo aqui para eu explicar o que foi que aconteceu entre essa questão, né? Essa relação entre Jesus e os anjos, né? Porque o juízo vai acontecer lá na frente, não é na morte. Jesus vai pregar o evangelho no mundo dos mortos. O que é o evangelho? É uma boa notícia. Por quê? Todo mundo que morria ia para o mundo dos mortos. Entendeu? Aí, aqui, pronto, tá aqui a terra. Aí tá o mundo dos mortos. Ninguém tem contato um com o outro. Os anjos ensinam a ter contato por meio da magia. É dado a lei para proibir isso aí. Aí o que vai acontecer? Ninguém podia sair do mundo dos mortos, porque não tinha o paraíso e tinha a vida eterna que Deus havia prometido. Então agora Jesus vem e quebra essa barreira. Todo mundo que está no mundo dos mortos agora sai. Sai para onde? Aí eles ficam livres. Então eles ficam agora livres pela terra, eles ficam vagando, seja lá onde for. Imagina o que você quiser ir. Ficam livres, não existe mais. Acabou, abriu a porta do inferno, não existe mais. Todo mundo agora fica livre.
Então todo mundo agora, aí pronto, é por isso que vai existir pessoas ressuscitando, porque a pessoa não está mais presa no lugar, no mundo dos mortos, entendeu? Ela está viva. Então ela tá, todo mundo tá aqui, só que a gente não vê, não aqui agora, né? Naquela época. Todo mundo tá aqui agora e ninguém via. Aí o que vai acontecer? No dia do juízo, que vai acontecer lá em meados de anos 70, 72 por aí, que tem uma quebra de 2 anos, então, que é exatamente o que vai acontecer com o número. É um negócio aí específico, depois eu posso até explicar. Então, por causa da guimatria, né? Aí vai, no ano 72, 70, 72 ou 72, vai acontecer o julgamento final, o juízo final, onde vai ser libertado todos esses anjos, eles vão ser julgados pelo mal que fizeram. Que mal? Eles abandonaram sua posição e ensinaram coisas que não eram para ensinar os seres humanos. O quê? Contato com o mundo dos mortos, entendeu? Por quê? 1000 anos depois, eles viram que o ser humano pecou, errou contra Deus. E eles foram parar no mundo dos mortos. Aí os anjos começaram a ensinar coisas que não devia, para eles ter contato com o mundo dos vivos, o pessoal do mundo dos vivos ter contato com o mundo dos mortos, entendeu? Então, muita coisa, ensinou imoralidade, aí vem nascer os filhos, que eu falei no outro vídeo lá, que é onde vai nascer os filhos, né, desses anjos aí, né? É filhos da maldade, não é filhos de geração genética, né? Que o anjo vai lá e fazer relação sexual com a mulher, vai ter filho. Não é isso, né? Então, os filhos desses anjos são totalmente maus. Até deu um exemplo lá muito bom no primeiro vídeo, para a gente entender o que é esses Néfilis, né? Os filhos dos anjos caídos, Néfilis. Então, esses espíritos viram demônios e tal, só que esses demônios vão para um inferno. Eles ficam soltos no dilúvio, né? Até a lei. Quando chega a lei, aí eles são aprisionados no inferno. Aprisionados é o mundo dos mortos com o inferno, entendeu? Aí eles ficam lá. Então, eles ficam lá, não é que eles não podem sair do inferno para ir para a terra. Não, eles podiam, é aqui. Só que eles não podiam manter contato. Manter contato como? Esses demônios, que eram espírito dos filhos da maldade lá de trás, os Néfilins, eles conseguiam incorporar, por causa que eles tinham conhecimento pleno. Quando eles morreram lá no dilúvio, eles morreram com esse conhecimento pleno das magias que eles aprenderam dos seus pais, os anjos caídos, os rebeldes, entendeu? Então eles sabiam como incorporar, como falar por meio de uma atividade humana. Então eles incorporavam, os demônios conseguiam incorporar as pessoas. Isso aí acabou. Acabou isso aí. Não tem mais. Jesus veio, acabou isso aí. Não tem mais. Onde é que estão os demônios agora? Onde é que está? Não tem mais. Acabou. Por quê? Porque o homem morre só uma vez e não vai nem para o inferno, não vai para o mundo dos mortos, não vai para nada. O homem é julgado, morre, é julgado e aí ele vai viver eternamente ou ser destruído. Não é mais como uma antiga aliança, um antigo pacto. A pessoa morria e tu ia para o inferno, mansão dos mortos, mundo dos mortos, para aguardar o juízo final. Não é assim mais na nova aliança. Isso é a antiga aliança. Na nova aliança, a pessoa morre só uma vez e vem depois disso o juízo e ela é julgada por tudo aquilo que ela fez segundo a natureza humana. Se ela viveu segundo os prazeres da natureza humana, se ela se apaixonou por isso, então ela vai receber aquilo que ela merece. O que é? Deus prometeu a morte e a aniquilação total dessa pessoa. Se ela plantou no terreno do Espírito, fazer o bem e tal, todas essas coisas, ela vai colher o quê? A vida eterna. Foi isso que foi prometido, não é minha ideia minha. Entendeu? Mas, continuando que esse assunto, né? Jesus vem, vai para uma mansão dos mortos e ele libera esse pessoal para ficar aguardando todo mundo livre, não é? Porque ele não só liberta o pessoal da escravidão da lei no mundo dos vivos, como também do mundo dos mortos. Todo mundo é liberto, todo mundo é livre. Então, quando todo mundo está livre no mundo dos mortos, o que é que eles iriam fazer? Se juntar com os demônios para fazer o mal, incorporar, aprender, porque no mundo dos mortos também que havia vivos, digamos assim, né? Então eles podiam fazer certas coisas. O que foi que eles fizeram? No dia do juízo, as obras deles foram reveladas. Não só dos seres humanos, como dos anjos que se rebelaram, né? E também dos demônios, que eram os Néfilins, né? Enfim, eu vou partir para o terceiro vídeo,
porque talvez só fique em terceiro ouvido, eu estava pensando aqui, mas ele tem algumas coisas aqui que eu queria explicar. Então, aquele espírito, inclusive, só para finalizar com chave de ouro, aquele espírito lá de Saul lá que apareceu, foi Saul, viu? Foi Saul, viu? Mas enfim, deixa pra lá. Essa é a terceira parte do vídeo, tentando explicar, falar tentando, né? Tentando explicar, porque aqui já vai 30 minutos, né? Terceiro vídeo, mais 10 minutos, né? Então vai dar 30 minutos, então não dá. Então, essa é a terceira parte do vídeo, para poder tentar explicar o que aconteceu no reino espiritual a respeito da antiga aliança, né? E o que acontece na nova aliança. Aí eu estava lembrando aqui um ponto interessante, que Jesus ele chama os discípulos, e ele vai lá para o monte e ele se transfigura e aparece Elias e Moisés com ele. E aí eu pergunto, mediante os vídeos que eu falei, deu para você entender por que Moisés e Elias vai aparecer no monte da transfiguração ali com Jesus? Você consegue captar por quê? Porque eles não estavam aonde? Naquele mundo que eu falei dos mortos. Entendeu? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui na dos anjos. Ó, os filhos da maldade dos anjos viraram. A inteligência artificial misturou aqui as palavras. Mas enfim, aqui o mundo dos mortos. Cadê? O inferno lá dentro do mundo dos mortos. Pronto. Jesus quando foi lá pregar no mundo dos mortos, né? Mas enfim. Então Moisés e Elias, como eu disse, estavam no seio de Abraão, estavam no paraíso, que era um local fora do mundo dos mortos. Entendeu? Então esses dois locais, o mundo dos mortos, esse aqui o mundo dos mortos, e esse aqui o paraíso. Moisés e Elias, por exemplo, estavam aqui, e aqui o mundo dos mortos. E aí o que vai acontecer? Inclusive quando Jesus morre, né, na cruz, antes de ele morrer, ele vai dizer pro ladrão, né? O pessoal vai dizer ainda hoje, né? Mas na tradução que eu entendo, é que em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque quando ele ressuscitasse, ele ia levar o cara daquele mundo dos mortos, tirar ele dali, não é que ele não ia libertar todo mundo, e o pessoal ia ficar livre. Só que esse pessoal que ele prometeu, que iria obedecer a lei, ficar livre, que mesmo que se morresse no meio do caminho até o juízo final ali do ano 70, por ali, né? Eles iriam para onde? Lá para o mundo dos mortos, ficar vagando como espírito? Não, eles iriam para o paraíso. Por quê? Porque um dia é como 1000 anos, né? Então você iria para o mundo dos mortos, ficar vagando, né? Ali porque o mundo dos mortos estava o inferno ainda gerando, né? Mas você ficava aprisionado lá, agora não existe mais prisão. Então o que queria acontecer é que esse tempo todo que você ia passar, tipo um exemplo, né? Jesus estava com 33 anos, mais 40, 70 anos, ou seja, 40 anos. Era 40.000 anos no entendimento espiritual, né? Então é como se fosse uma eternidade. Então, tem um negócio cozinhando aqui, ó. Dá pra ver, ó. É que eu gosto de cozinhar as paradas com água. Já assar, né? Aí, ou seja, você bota água, ele cozinha, depois a água vai acabando, aí o próprio gordura vira óleo, e aí você assa com o próprio óleo do animal, né? No caso da galinha. Mas enfim, então Moisés e Elias vai aparecer ali na transfiguração com Jesus, porque eles não estão no mundo dos mortos, eles estão no paraíso. Então eles podiam, entre aspas, não aparecer ali no mundo dos vivos aqui da gente, né? Só que isso eles não iriam fazer porque não era o lícito nem era correto, né? Embora muita gente faça, mas não sei o que, não é. Rapaz, o mundo que vocês pensam espiritual é muito mais real do que o mundo do físico, né? Mas enfim, tem até um detalhe, né? Por que os anjos abandonaram? Viu que eles têm uma liberdade? O pessoal discute aí, livre-arbítrio, meu Deus do céu. Tem uma turma aí que eu conheço que não sabe nem dizer o que é livre-arbítrio, pô. O pessoal faz uma interpretação tão errônea. Eu digo, livre-arbítrio? Como assim o cara não tem livre-arbítrio, pô? Oxe, que viagem, né? Então Deus não cumpriu com o seu plano. O plano de Deus, o maior entendimento da cabala judaica é o livre-arbítrio. Sabia disso? A árvore principal, o entendimento primordial
de tudo aquilo ali é exatamente o livre-arbítrio. É Deus criando um ser humano livre. Ele pode fazer o que ele quer, dentro das condições ali, né, que Deus vai criar o universo, e dentro do universo ele pode fazer o que ele quiser. Por exemplo, né, tem um texto em Hebreus que Deus, quando cria o tabernáculo, ele faz com que esse tabernáculo tenha a mesma autoridade dele, mas não acima dele, não depois dele, né? Entendeu? O tabernáculo eu estou falando de Jesus, né, no caso, né? Mesma autoridade, mas não acima da autoridade do Pai, né? Mas enfim, rapaz, consegue entender, né? Que essa questão de lá de Moisés e Elias aparecer ali é porque eles não estavam ali presos, não é? Ainda no mundo dos mortos. Eles, embora Moisés morreu no físico, mas ele não foi para essa mansão dos mortos, eles foi para o paraíso como prometido, entendeu? Então quando Jesus, então o vapor agora voltou na minha cara. Então quando Jesus se transfigura ali, ele se transfigura, é como se ele tivesse criando uma visão, mostrando ali, abrindo um campo visionário, né, para os discípulos, para ele ver ali onde ele realmente habita, que é o paraíso. É o mundo onde o pessoal está aguardando, né? Aí aparece Moisés e Elias. Mas isso é só apenas uma explicação aqui que eu estou tentando usar com as minhas palavras, né? Para que você possa estar escutando aí e tentar entender, né, o que eu estou querendo dizer. Um resumo assim grosso, é que Moisés e Elias, ao morrer, não estavam no mundo dos mortos. Quem estava no mundo dos mortos, por exemplo? Hein? E aí, quem estava no mundo dos mortos? Todo mundo que praticou o mal, né? E todo mundo que desobedecia a lei. Todo mundo vai para a mansão dos mortos. E que, no caso, virou um inferno, né? Que o inferno estava... virou um inferno porque ficou aprisionado, né? Não é que eu disse lá no vídeo, lá no segundo, eu acho que a lei, quando foi imputada, foi dada a lei, aí agora cria um inferno, né? Cria um local, uma barreira, um local de tormento para todos que desobedecem à lei. Aí todo mundo que vivia fora da lei também, né? Aí no mundão aí. Então, por consequência da desobediência do povo escolhido, né? Aí também o mundo pagou o pato também. Aí todo mundo pagou o pato, na verdade, né? Aí pronto, ou seja, Cristo vem, abre essa limitação, ele quebra essa barreira, ele destrói essa porta do inferno. Aí você sai agora, mas sai para onde? Aí fica livre. Aí espera o juízo, aí o juízo final acontece, aí todo mundo que estava daquele antigo pacto, daquele mundo antigo, né, mundo de escuridão, é julgado e aí é destinado para a vida eterna ou ser destruído. E agora, como eu disse também no segundo vídeo, estou até fazendo um resumo aqui, né? Praticamente eu estou só lembrando aquilo que eu falei, para não falar a mesma coisa, né? Não ficar repetitivo. Aí pronto, hoje na nova aliança, cada um tem de morrer somente uma vez e vem depois disso o juízo. Não existe mais um juízo coletivo que vai condenar alguém porque fez ou não fez ou deixou de fazer isso, aquilo, outro. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Até de uma palavra inútil que sai da sua boca, você vai prestar conta. Foi o ensinamento de Cristo, né? O Messias. Dizendo que ali, a partir dele ali, né? Todas as pessoas vão prestar conta de si mesmo. Não, e quando você presta conta, você não vai para um determinado local para esperar para ver outro julgamento. Não existe isso, né? Então, e muito menos agora, nos tempos de hoje, ele vai voltar, eu vou morrer. Pronto, eu morri, né? Aí, morri, fui julgado, aí já estou na vida eterna. Aí Jesus volta, eu volto também com ele, né? Da vida eterna para ressuscitar, porque eu não morri aqui. Aí quem morreu vai ressuscitar para ir com ele. De novo, é um vai e vem, né? Olha, essa teologia que o pessoal aí trouxe aí pra gente aí, uma baboseira sem tamanha. Quem segue esses negócios aí nunca vai entender o plano de Deus. Ou o cara abandona totalmente a teologia, o cara sai, abandona isso aí e vai pro quarto ter comunhão com Deus, ou não rola, velho. Não vai adiantar, mas enfim, é isso aí. Vamos, só para finalizar, hoje todo mundo é dono do seu próprio pedaço. Deus entregou você aos seus próprios prazeres, aos seus próprios desejos. Você quer vida eterna? Então faça o bem e Deus vai dar isso gratuitamente a você.
Se você quiser, não quiser, suje-se mais ainda. Você que é sujo, suje-se mais ainda, porque um dia você vai ser, ó, já era pra você. Mas é isso. Agora cuidado, quando você for fazer o mal, se eu te pegar, você vai receber uma camada de pau.